Nós vamos falar agora sobre esqueleto cefálico e para começar o esqueleto cefálico nós vamos dividi-lo em duas partes. Nós temos a parte do neurocrânio, que é assim chamado neurocrânio porque é a parte que vai proteger o sistema nervoso, o encéfalo no caso, e nós temos a parte da face, os ossos da face. Então os ossos da face também chamados em conjunto como víscero-crânio, porque contém as vísceras do sistema respiratório e do sistema digestório. Nós falaremos agora cada osso e seus acidentes anatômicos. Então nós vamos começar pelo osso frontal. O osso frontal. Este osso frontal ele é dividido numa região que é a escama e numa região mais inferior que vai formar as órbitas, o teto das órbitas. Então nós temos aqui a escama do osso frontal. Nessa escama nós temos aqui duas projeções que são as tuberosidades frontais, as tuberosidades do osso frontal. Nós temos aqui nesta peça o arco supraciliar. Note que em algumas peças é mais difícil fazer essa identificação. Então essa peça é uma peça mais marcada, essa peça é uma peça menos marcada. Em geral, o crânio de mulher ele é menos marcado, porque eu tenho menos tração óssea, do que um crânio masculino, que é mais marcado de acordo com a tração deste músculo, então favorecendo a posição de tecido ósseo e formando acidentes mais visíveis. Então, neste crânio aqui, provavelmente um crânio masculino, nós conseguimos observar então o arco supraciliar. Aqui nós temos a margem orbitária e o teto desta órbita, região de órbita, né? O teto é formado pelo osso frontal, sendo que na sua região mais lateral aqui, nós temos a fossa da glândula lacrimal. Então, a glândula lacrimal ela se aloja nessa região aqui. Nós podemos ver ainda no osso frontal a incisura etimoidal, que é a região que vai se conectar, que vai se articular com o osso etimoide. Nós temos aqui os ossos parietais, um de cada lado. Entre o osso frontal e os ossos parietais, nós temos a sutura coronal. E entre os dois ossos parietais, nós temos aqui a sutura sagital. Na região mais posterior, nós temos o osso occipital. E aqui nós podemos ver a sutura lambdoidea, que é a sutura que liga o osso occipital aos ossos parietais. Então, agora a gente vai pegar o osso parietal. O osso parietal ele é formado por 4 margens e 4 ângulos. Aqui nós temos o túber do osso parietal. Na sua região interna, nós podemos ver essas escavações, esses sulcos que correspondem aos sulcos da artéria meníngea média. A pulsação da artéria meníngea média, então, provoca a formação destes sulcos. E aí nós temos as regiões que ele vai, então, estar ligando com outros ossos da calota craniana. Então, aqui nós temos a região que vai se articular com o osso temporal, aqui com o outro osso parietal do outro lado e aqui com o osso frontal e o osso occipital. Então, nós podemos ver
as famosas suturas serrilhadas ou denteadas, que são articulações do tipo fibroso, que vão conectar aí os ossos da calota craniana. Agora nós vamos ver o osso da região mais posterior do crânio, que é o osso occipital. Este osso occipital também ele é formado por uma escama. Então nós temos a escama do occipital. Nesta escama do occipital nós temos aqui uma projeção que é a protuberância occipital externa. Nós temos ainda as linhas nucais. O buraco que vai ser atravessado pelo tronco encefálico, é o forame magno. Essa peça é a peça basilar do osso occipital. Nós temos aqui os côndilos occipitais. Esses côndilos, eles vão se articular com a primeira vértebra cervical, que é o atlas. E na sua face interna, nós podemos observar 4 cavidades. Então, nós temos 4 fossas. 2 fossas cerebrais, que correspondem ao cérebro, e 2 fossas cerebelares, que correspondem ao cerebelo. E aqui nós temos o sulco do seio sagital. Aqui nós podemos observar melhor, então, ele também possui uma protuberância occipital interna, assim como nós tínhamos a protuberância occipital externa. E agora nós vamos ver o osso temporal. Então, o osso temporal é este osso aqui, que recebe esse nome porque é onde aparecem os primeiros cabelos brancos. E esse osso temporal ele vai ser dividido em 3 partes. Nós vamos ter a parte petrosa, nós vamos ter a parte timpânica do osso temporal e a parte escamosa. Então, nós também temos uma escama aqui. Nós temos nessa região mais posterior, aqui a gente consegue observar bem o processo mastoide, que nos homens também é bem maior do que nas mulheres. Aqui na parte timpânica nós temos a orelha externa, que era chamado antigamente como poro acústico externo ou meato acústico externo. Nós temos esse processo aqui, que é o processo estiloide, que pode estar algumas vezes maior do que o normal, né? Síndrome do processo estiloide alongado. Então, aqui nós conseguimos ver bem o processo estiloide, processo mastoide, processo estiloide, o meato acústico, que nós chamamos hoje de orelha externa. E aqui, nessa parte escamosa do osso temporal, nós podemos observar, então, o processo zigomático, que eu chamo de processo zigomático, que é a parte que vai se ligar ao osso zigomático. Toda essa região aqui eu vou chamar de arco zigomático, que vai ser a origem do músculo masseter, que é um dos músculos da mastigação. Agora a gente vai ver o osso esfenoide. A gente consegue ver aqui uma parte do osso esfenoide ainda nesse crânio. Nós conseguimos ver aqui a asa maior do osso esfenoide, uma de cada lado. A asa maior do osso esfenoide. Essa asa maior do osso esfenoide, ela fica muito próximo aqui, ela fica localizada posteriormente, né, ao osso zigomático, e aqui o osso frontal. E aqui na face mais interna, a gente observa, então, as asas menores, os canais ópticos e a célula túrcica, que vai alojar a glândula hipófise. Então, aqui nós temos
Aqui nós temos, voltando um pouco ao osso temporal, nós temos aqui a parte interna do osso temporal, escama do osso temporal. Aqui nós temos o poro acústico interno, a orelha interna, da parte petrosa. E agora, aqui nós observamos, nessa região aqui, o seio esfenoidal. Então, tanto o osso frontal como o osso esfenoide, eles possuem cavidades, assim como a maxila, e também o osso etimoide, que são os ossos pneumáticos, que eles possuem cavidades que se preenchem de ar no crânio. O osso que vai formar lá o arcabouço da cavidade nasal é o osso etimoide. Este osso, ele tem uma placa na sua região superior aqui e duas massas laterais. Essa placa, ela é cheia de furinhos, cheia de crivos, é a placa cribiforme ou placa crivosa. A gente consegue mostrar melhor os crivos. Então, estes buracos são os crivos, por onde vão passar as terminações nervosas provenientes do bulbo olfatório. Nós temos aqui a crista etimoidal, chamada antigamente como crista Galli. Essa crista, em alguns acidentes automobilísticos, quando a pessoa bate a cabeça na direção do carro, ela pode vir aí a perfurar a dura mater, fazendo com que haja um extravasamento de líquor pelo nariz. E esse osso etimoide, ele possui ainda a lâmina perpendicular do osso etimoide, que vai formar parte do septo nasal, e as conchas. Nós temos a concha nasal superior e a concha nasal média. Aqui nós conseguimos observar a lâmina perpendicular do osso etimoide, parte dela, e aqui a concha nasal média. A concha nasal superior nós não conseguimos observar nessa vista. Continuando, então, agora aqui já na face, nós temos as maxilas. Nas maxilas, nós vamos observar este forame, este buraco, que é o forame infraorbitário, que é atravessado pelo nervo infraorbitário. Nós temos aqui essa abertura, que é a abertura piriforme. Essa abertura piriforme se abre lá para a cavidade nasal, onde nós teremos o osso etimoide. Nós teremos aqui na parte inferior da maxila os processos palatinos da maxila e os ossos palatinos. Então, aqui na região anterior da maxila, o forame incisivo, que é atravessado por vasos e nervos, e nós temos aqui os forames palatinos, nos ossos palatinos, atravessado aqui pelo forame palatino maior e forame palatino menor. Também, nestes forames, passam artérias e veias e nervos de mesmo nome. Na maxila, nós temos ainda o processo alveolar da maxila. E nessa vista, nós conseguimos observar outra parte do osso esfenoide, que a gente não tinha conseguido observar ainda, que é o processo pterigoide. Então, nós temos o processo pterigoide, e esse processo pterigoide ele é dividido em lâminas. Nós temos aqui a lâmina lateral e aqui a lâmina medial, e entre elas a fossa pterigoidea. Junto à lâmina medial, nós temos aqui o âmulo pterigoideu. Aqui nós conseguimos ver essas duas aberturas, que são as coanas, e entre as duas aberturas, este osso aqui, que forma a parte póstero inferior do septo nasal, que é o osso vômer. Essa maxila, ela possui também, como eu havia dito anteriormente, um seio esse que é grande, que é o seio maxilar,
E esse seio, algumas vezes, ele pode comunicar as raízes dos dentes dos molares superiores com este seio, como a gente consegue observar aqui, né? Ainda aproveitando esse corte aqui, nós conseguimos observar que no osso frontal, o forame supraorbitário, então nós temos forame infraorbitário na maxila e o forame supraorbitário aqui no osso frontal. Este forame, algumas vezes, ele pode estar aberto, aí nós vamos chamar de incisura supraorbitária, como neste caso aqui. Então, aqui nós temos a incisura supraorbitária, né? A diferença é que a incisura ela tem um formato de U e o forame ele é redondo. Aproveitando ainda esta mesma peça, nós conseguimos observar aqui a fissura orbitária superior e a fissura orbitária inferior. Aqui na maxila agora, descendo na maxila, aproveitando essa peça, nós conseguimos ver esta crista que vai ligar o osso zigomático ao processo alveolar, que é onde se encontram as raízes dos dentes superiores, processo alveolar da maxila, e esta crista é a crista zigomático-alveolar. Essa crista é a crista zigomático-alveolar, muito importante, principalmente na hora de se anestesiar, quando o dentista vai dar anestesia, ele tem que dar anestesia ou depois dessa crista ou antes dessa crista. E cada raiz na maxila vai formar essas projeções, que são as eminências alveolares, né? Então, aqui nós podemos ver também agora o osso zigomático e suas partes. O osso zigomático ele é formado por 4 margens também. E nós temos os processos. Aqui nós temos o processo frontal do osso zigomático, porque é a parte do osso zigomático que se liga ao osso frontal, assim como aqui nós temos o processo zigomático do osso frontal. Então, aqui o processo frontal do osso zigomático e o processo zigomático do osso frontal. Aqui nós temos o processo temporal do osso zigomático e aqui o processo maxilar do osso zigomático. Lembrando ainda que o osso zigomático ele forma a parede lateral e parte da parede e parte do soalho da órbita, da parede inferior da órbita. Agora nós vamos para a mandíbula. Agora nós vamos para a mandíbula. A mandíbula ela é dividida em corpo. Nós temos a base da mandíbula, que é onde ela se apoia na mesa, eu vou chamar de base. E nós temos aqui o ramo. Neste ramo nós vamos ter o processo coronoide e o processo condilar. O processo condilar vai se articular com o osso temporal na articulação da ATM. E nós vamos ter aqui essa divisão de cabeça e colo da mandíbula, sendo que no colo nós temos uma reentrância aqui, que é a fóvea pterigoideia. Entre o processo coronoide e o côndilo, nós temos aqui a incisura mandibular. Aqui a mesma coisa, nós temos os processos alveolares, onde nós teremos as raízes dos dentes. Na região onde houve perda dentária, esse processo alveolar ele vai desaparecendo, então o processo alveolar ele só existe enquanto eu tenho dente. Aqui eu tenho a protuberância mentual, que é a região aí do queixo, protuberância mentual, e os forames mentuais, que também são atravessados por nervos. Aqui nós temos a linha oblíqua, na sua face interna, nós podemos observar aqui forame canal mandibular, região da língula. Aqui nós temos a linha miloioideia, que vai ser a inserção do músculo miloioideu, que é o músculo que vai formar o soalho bucal.
Nessa região mais inferior aqui nós temos a fossa submandibular, que é o local onde estará a glândula submandibular, que é uma das glândulas salivares maiores. Aqui nós teremos a glândula sublingual e nessa região aqui a espinha mentual. Nós podemos observar ainda na mandíbula, na região do ângulo da mandíbula, essas projeções aqui, que correspondem à tuberosidade massetérica, porque é onde vai se inserir o músculo masseter, e na sua face mais interna, a tuberosidade pterigoideia, onde se insere o músculo pterigoideu medial. Na região mais posterior da mandíbula, nós temos aqui a formação de um triângulo, que ele fica atrás do terceiro molar, atrás do dente do siso, que é o trígono retromolar. Então, aqui olhando bem próximo, nós conseguimos observar aqui a linha meloioideia. E aqui a região das espinhas mentuais, que eram chamadas também de apófise genii. Agora nós vamos falar um pouquinho dos... Então, continuando aqui na parte da base da mandíbula, aqui só para mostrar uma mandíbula onde eu consigo observar melhor uma espinha mentual, que era também chamada de apófise genii. Aqui o ângulo bem marcado aqui dessa mandíbula, provavelmente uma pessoa que tinha apertamento ou bruxismo. Nós vamos agora aproveitar um corte, uma secção sagital, para nós vermos os seios da face. Então, nós temos aqui o seio frontal, seio maxilar e seio esfenoidal. A função principal desses seios é diminuir o peso do crânio, né? Aproveitando a peça aqui, a crista Galli, crista etimoidal, que é onde nós teremos aqui, então, o bolso etimoide. E nós vamos falar dos forames do crânio. Então, nós conseguimos observar aqui o forame redondo, o forame oval e o forame espinhoso, forame redondo, forame oval e o forame espinhoso. O forame redondo vai ser atravessado pela divisão maxilar do nervo trigêmeo e o forame oval vai ser atravessado pela divisão mandibular do nervo trigêmeo. A fissura orbitária superior vai ser atravessada pela divisão oftálmica do nervo trigêmeo e aqui o canal óptico, que vai ser atravessado pelo nervo óptico. Nós podemos observar aqui também mais fácil o osso vômer. E agora aqui na base do crânio, na sua vista externa, nós conseguimos observar aqui o forame oval e o forame espinhoso. Deixa eu só pegar um outro crânio melhor. Forame oval, forame espinhoso. Lembrando que nessa vista nós não conseguimos observar o forame redondo. O forame redondo é só na vista interna. E mais uma vez aqui mostrando forame incisivo, forame palatino maior e os forames palatinos menores. Aqui nós podemos ver ainda canal carótico e o forame jugular. Canal carótico e forame jugular. Nessa vista lateral do crânio, nós podemos observar bem aqui essa fissura, que é a fissura
Ptérigo-palatina, fissura ptérigo-palatina. Aqui nós temos de novo o processo pterigóide do osso esfenoide. E essa região aqui, a região posterior da maxila, nós temos o túber da maxila. Então, toda essa região aqui atrás do arco zigomático, né, como nós já falamos anteriormente, essa região aqui chamada de fossa infrazigomática.